Procederemos agora, amados irmãos, à leitura do texto múltiplo. Na verdade, são basicamente 3 passagens, nas quais ancoraremos a pregação do Evangelho nesta noite. Vamos começar pelo livro de Números. Livro de Números, no capítulo 21, versículos 4 a 9. Livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, a primeira passagem. A palavra de Deus diz o seguinte neste texto: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A outra passagem está em Isaías 45, 22. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Deus falando através de Isaías, nessa profecia: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. A terceira passagem que leremos está no Evangelho de João, capítulo 3, de 14 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, de 14 a 16. Jesus, na entrevista com Nicodemos, que o visitou de noite, desejoso de saber sobre a vida eterna, sobre o novo nascimento. Jesus diz a ele, ao explicar sobre o novo nascimento: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe essa leitura da sua palavra
em cada coração nesta noite. Salvação. Essa grande necessidade de pecadores como nós. Porque nada vai justificar nada do que nós consigamos nesta vida, nenhum prazer, nenhum patrimônio, nenhum relacionamento, nenhum afeto, nenhuma fama terão sequer significado algum se nos perdermos eternamente. Aliás, esta vida, se não for vista à luz da eternidade, se não for vista à luz, como Deus vê, essa vida não faz sentido. Tiago faz uma pergunta e ele mesmo responde: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Faz essa pergunta. Tiago, irmão do Senhor, pastor da igreja de Jerusalém, pastor dos apóstolos, que se converteu depois que Jesus ressuscitou, porque não crera nele enquanto vivo, criado ali com ele em Nazaré, família de José, de Maria, os outros filhos, as irmãs que nasceram, os irmãos não creram nele, a não ser depois da ressurreição. Tiago crê e Tiago se converte no pastor de Jerusalém. Ele não era um apóstolo, mas era um pastor dos apóstolos, e ele escreve essa carta. Ele é um homem apostólico. Ele faz uma pergunta, entre outras coisas que ele diz lá: o que é a vossa vida? E ele responde: é como um vapor que dura por um pouco de tempo e depois se desvanece. O que é a vossa vida? É como um vapor que dura por um pouco de tempo e depois se desvanece. Se nós tirarmos do contexto essa frase, parecerá algo altamente pessimista. Pode parecer uma frase de um homem que não conhece a Deus, uma pessoa incrédula. Pode parecer um fatalista, talvez até um existencialista. Alguém poderia tirar esta passagem e então dizer: olha aí, Tiago era um existencialista. A vida dura por um tempo, depois um vaporzinho que desaparece. Vamos, pois, aproveitar ao máximo enquanto vivemos, porque amanhã morreremos. Mas o que Tiago está, na verdade, dizendo, dentro do contexto, é que a vida vista de forma egoísta, até mesmo pessoas que estavam orando a Deus, pedindo algumas coisas para gastar nos seus próprios deleites, as pessoas que não entenderam o espírito da oração, que oravam a Deus para a prosperidade, oravam a Deus para ter mais os seus próprios deleites. Ele diz isso no contexto. Essas pessoas não entenderam bem o grande problema de suas almas. E ele está dizendo: olha, vocês estão preocupados em pedir a Deus e gastar nos seus próprios deleites, e vocês oram e Deus não atende, porque as orações de vocês são egoístas. Vocês não entenderam ainda o espírito da oração. Olhem bem que a vida de vocês sem Deus, a vida de vocês sem pertencer a Deus, sem relação com o Eterno, dura por um tempo e depois desvanece. Por isso, a necessidade de salvação é a maior necessidade, é a maior mensagem, é a prioridade dos púlpitos. Tem que ser pregado de dia e de noite, nas rádios, na televisão, nas ruas, nas praças, nas casas. A necessidade de salvação eterna, de perdão dos pecados. A necessidade de chamar os homens à reconciliação com Deus, mediante um arrependimento sincero. Sabemos que o evangelho, vários tipos de evangelhos estão sendo pregados aí fora, mas isso não é novidade. Paulo já escreve aos Gálatas e diz assim: olha, se um anjo de Deus vier e pregar um outro evangelho que não se conforma com aquele que nós pregamos, seja maldito. Eu não sei se você já leu inteira a carta aos Gálatas, mas eu sugeriria a você que fizesse essa leitura interessante. Paulo sempre chama de volta, e o Espírito Santo, através dos homens de Deus, sempre traz de volta a grande questão, que o problema do homem é: está salvo ou não está? Temos que pregar esta mensagem.
Irmãos, tempos chegarão em que as pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Vão ouvir tanta coisa, que vão encher os seus ouvidos, tendo comichão com os ouvidos, darão ouvidos às fábulas, e acreditarão em espíritos enganadores. Paulo já diz isso claramente nas suas cartas, que as pessoas vão chegar a se aborrecer desse evangelho de prosperidade. Vai chegar um momento que as pessoas vão despertar para a realidade de que o maior bem da vida não é ter muito dinheiro e nem mesmo muita saúde. Sejam coisas legítimas e boas, que devemos preservar e dar graças a Deus por elas, mas que não são a última e maior bênção da vida. É preciso pregar o Evangelho da Salvação. E o Evangelho da Salvação tem termos muito claros, inegociáveis. Sabe o que é a palavra inegociável? São termos inegociáveis, não dá para negociar. Então é preciso fazer com que os homens voltem os seus olhares para Jesus Cristo. A atenção do ser humano está sendo chamada para muitos aspectos. Então, várias mensagens estão dirigidas a determinados públicos-alvos. Se é jovem, faz uma mensagem de roupagem boa, para ele olhar para aquele tipo de apelo. Se é o adulto, se é o empresário, se é isso e aquilo. Então, há vários evangelhos adaptados a várias pessoas. Quando o evangelho de verdade é um só, e o evangelho de verdade é Jesus Cristo. Não é movimento, não é sistema, não é grupo, não é denominação, não é religião, não é igreja, não é filosofia de vida. O evangelho é Jesus, pessoalmente. A sua maior necessidade e a minha é de salvação. Nada mais faz sentido, nada mais será importante se não estivermos salvos. O Conde Francisco Matarazzo, um dos homens mais ricos de São Paulo na década de 50, 60, contratou um profissional para fazer os armários na sua mansão. E aquele carpinteiro estava ali fazendo aqueles armários, e então assobiava algumas coisas bonitas, alguns hinos. E aquele homem mais rico, um dos mais ricos do Brasil, disse: eu daria toda a minha fortuna para ter a alegria que você tem. Não é preciso enfeitar muito, porque você, meu querido amigo, se o seu coração ainda não descansou em Jesus Cristo, existe um vazio no seu coração, você sabe disso. Por mais que nós possamos disfarçar, procurar em derivativos, encher as necessidades espirituais, de noite, quando vamos conciliar o sono, nosso coração está vazio. Só Jesus Cristo pode preencher essa nossa necessidade. E como símbolo da salvação, uma experiência. Quero destacar 3 coisas aqui nesta noite em relação a este olhando para Jesus. Olhar para Jesus. Chamar os homens para olhar para Jesus. Não para movimentos, nem para líderes carismáticos, homens de determinado carisma. Não olhar para aqueles que estão na mídia, mas chamar a atenção para Jesus. Não um ser humano em destaque, mas Jesus em destaque. Como João Batista, convém que ele cresça e nós diminuamos. O nosso ministério pessoal e a nossa ambição pessoal deveria ser esta: não ser um líder destacado, não ser um pastor famoso, não ser um orador de arrebatamento, mas sermos uma pessoa que, ao abrir a boca, explique direitinho quem é Jesus. Essa deve ser a missão, de sermos claros em relação à mensagem e fiéis em relação ao conteúdo. Temos 3 coisas aqui que eu gostaria de deixar com você nesta noite: um fato, um símbolo e uma realidade. Primeiramente, que esse fato ilustra, que a melhor maneira de entendermos uma coisa, você sai do abstrato e você vem para o concreto, não? Você sai dos conceitos e você vem para os fatos, você pinta um quadro. Jesus fez muito isso na sua pregação,
parábolas, ensinamentos comparativos. Jesus fez constantemente uso da ilustração no seu ministério. Uma semente, uma ave que come uma semente ali, um pescador que vai pescar, o semeador que sai para semear, a mulher que perde a moeda em casa e vai à casa, o filho que abandona o pai e vai embora, depois volta. Jesus usou muitas imagens. Temos um fato aqui hoje que se refere a um emblema do que aconteceu conosco. O povo de Israel está marchando no deserto. Deus tirou, depois de 400 anos de cativeiro egípcio, arrancou com mão poderosa e braço estendido, abriu o mar para que passassem de pé enxuto e os impeliu em direção à terra prometida. Deus concedeu a eles um maná, um tipo de uma sementinha de coentro que caía no orvalho da noite, e o povo saía para recolher de manhã e tinha um gostinho de bolo de mel. E durante 40 anos Deus alimentou no deserto o povo com esse maná, esse pão especial que Deus preparou e providenciou na jornada no deserto. Deus deu os mandamentos, deu as palavras, deu a orientação, a revelação direta por Moisés no Sinai. E a certa altura da viagem, aquele coração empedernido, aquele povo como que consciência cauterizada, apesar de verem tantos portentos, tantas evidências do poder e da misericórdia de Deus, corações endurecidos, eles falam contra Deus, contra Moisés. E chamam o maná daquele pão insuportável. Isso não toca a sua sensibilidade. Você, ao ler isso, você diz, mas como pode uma pessoa, como pode um povo agir desta maneira depois de tais portentos, depois de tais demonstrações do amor de Deus por eles, convivendo diariamente com a provisão miraculosa no deserto, ouvir a Deus falar pessoalmente, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, e dizerem para Moisés, queremos voltar para o Egito, nós não suportamos mais esse pão insuportável. É aí que o pecado leva uma pessoa. O emblema desta imagem nos demonstra que o pecado não é coisa que deva ser tratado levianamente. O pecado é insidioso, é traiçoeiro. Ele vem de maneira subreptícia, ele vem de maneira suave, imperceptível, camuflada, se assenhoreando no nosso coração. E nós não percebemos quão distantes estamos de Deus. Passamos a não perceber quão ingratos nós somos. Passamos a não perceber quão indiferentes nós somos ao amor de Deus. Nós passamos a não perceber a distância, o abismo que nos separa de Deus. Em muitos casos até achamos absolutamente normal nós nos rebelarmos decididamente contra Ele. O pecado faz do homem um ser absolutamente fora do controle. Nós nos horrorizamos perante a atitude desse povo. Muitas vezes, passando por este texto, eu ficava indignado e pensando, como pode isso acontecer? Mas nós não somos muito diferentes. Deixe-me dizer que nós não somos muito diferentes. Essencialmente o mesmo pecado que leva aquele povo a uma atitude de franca rebelião contra Deus e contra o líder. Basicamente é o mesmo pecado que está em você e em mim, porque se nós não reclamamos do maná do céu, nós vivemos como se Deus não existisse. Eles se interessaram muito por Deus quando isso significou liberdade do jugo da escravidão. Eles se importaram muito quando Deus disse, olha, pega os despojos dos seus vizinhos, eles vão dar tudo que vocês pedirem. Ficaram muito felizes. Mas quando tiveram que enfrentar com Deus o caminho da retidão, tiveram que enfrentar com Deus o caminho da alternativa de vida diferente, quando eles tiveram que caminhar
pelos caminhos árduos da santidade, o caminho que Deus levava. Esse caminho nem sempre é fácil, e ali ficou bem fácil de entender que grande parte daquele povo seguiu a Deus por outros interesses. E quando esses interesses desapareceram, desapareceu também qualquer influxo para Deus. O Senhor ouviu o clamor e a rebelião. O onisciente desce ao fundo dos corações, sabe exatamente cada maldade que se abotou ali dentro. Deus conhece cada pensamento indigno que nós temos. A Bíblia diz que Ele sabe as intenções do coração. Você já imaginou? Uma simples intenção, você nem transformou isso num ato concreto. Você nem expressou isso verbalmente. A intenção é uma disposição intelectual e mental e interior. Deus discerne as intenções e pensamentos do coração. Onisciente como é, santo como é, onisciente, Ele detecta as intenções mais escondidas. E santo como é, não pode tolerar a presença do pecado. É exatamente isso que tem acontecido. Esse emblema mostra o que aconteceu com a humanidade. A humanidade se apartou de Deus e se rebelou contra Ele, decidida e deliberadamente. E por causa disso, a condenação do pecado veio. Vocês viram que nós lemos em Apocalipse. Eu vi lá o grande trono e as almas dos homens diante do trono. E então foram abertos os livros, e o mar deu seus mortos, e a sepultura deu seus mortos, o fogo deu seus mortos, e foram então todos julgados pelo que estava escrito nos livros. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Senhores, o pecado é algo tremendamente fora de controle, e sobre o que somos incapazes, absolutamente incapazes, de reverter essa situação. Você e eu não podemos. Podemos até ter o desejo, podemos até ter uma propensão, podemos até ter um sonho de termos uma vida melhor. Mas como Paulo disse, o querer está em mim, mas o bem que eu quero eu não faço, e o mal que deploro, esse eu pratico. Há em mim uma lei diferente que luta contra a minha vontade. Paulo reconhecia a sua natureza pecaminosa fora de controle. O bem que ele queria fazer, não conseguia. E o mal que ele desejava evitar, não podia. Ele dizia, há uma lei nos meus membros que milita contra mim. Ele reconhecia a sua natureza pecaminosa diante de Deus. E senhores, essa natureza pecaminosa está numa rota. Essa natureza pecaminosa está numa rota de colisão contra a justiça de Deus. O juízo vai chegar. Quando vemos o povo recusando o pão de Deus, e o povo recusando a direção de Deus, e querendo voltar para o Egito, e reclamando desconsoladamente, você e eu estamos ali juntamente com eles. A outra coisa desse fato nos mostra que Deus, apesar disso, ainda deu uma chance, porque Deus mandou serpentes. O castigo foi Deus mandar as serpentes, e Deus mandou serpentes ardentes. Esses répteis perigosíssimos, peçonhentos, começaram a povoar a região. E as pessoas eram picadas por estas víboras. E o veneno era fortíssimo. Ardente significa que era um veneno fortíssimo. E então as pessoas começaram a morrer aos montes ali. Ficou claro realmente que aquilo era uma intervenção sobrenatural. Algo estava acontecendo. O julgamento chegando. E então o povo clama. Então veja, pecado é uma realidade incontrolável. O homem é isso, você e eu somos isso. Não adianta voltar lá e dizer, não, mas que povo, nós somos exatamente isso, queiramos ou não. Em segundo lugar, a justiça de Deus exige a punição do pecado. As serpentes ardentes vieram e começou a morrer.
Mas o fato nos diz outra coisa. O povo procurou socorro. Quando confrontado com a dura justiça, quando confrontado com a consequência do seu pecado, eles correram para Moisés e disseram: ora por nós, a mão de Deus está pesando sobre nós. Moisés, ora por nós, estamos morrendo. Ah, sim, Deus tem os seus meios de lidar. Ele é um Deus gracioso. Ele já havia se revelado como Deus de graça. E baseados nessa convicção de que o coração de Deus se abrandaria diante de um arrependimento sincero, diante de uma busca, de um pedido de socorro, mesmo que nessas circunstâncias, eles sabiam que o coração de Deus, havia um caminho curto para chegar a esse coração de Deus. Eles correm a Moisés e dizem: Moisés, ora por nós, na certeza de que o Deus, o mesmo Deus, diante de quem eles foram tão grosseiramente violentos, o mesmo Deus cuja glória eles haviam transgredido, a mesma origem do juízo, era a fonte da graça. E Moisés ora pelo povo. Assim como Deus ama as pessoas, mesmo no estágio último de depravação. Você já imaginou que uma pessoa no último estágio de depravação continua sendo objeto do amor de Deus? Você sabia disso? Que a pessoa que desceu o último grau da escala moral e espiritual ainda continua sendo objeto do amor de Deus? Então Moisés ora. Moisés pede a misericórdia de Deus. Na verdade, Moisés é o porta-voz. Naqueles tempos, as pessoas, para se dirigirem a Deus, precisavam de um representante, de um profeta, de um sacerdote. Não havia o sacerdócio universal. Hoje você não precisa de um Moisés para orar. Hoje você não precisa chegar: pastor, vai e confessa para mim. Não, hoje você pode ir diretamente. É lhe dado pleno acesso. Jesus abriu, rasgou o véu. Agora qualquer pecador diretamente pode ir. Naquele tempo Moisés representava. Então Moisés orando, na verdade, é o povo orando. Não podia fazer isso diretamente. E Deus atende a oração. Ele disse: Moisés, você vai voltar lá e você vai esculpir uma serpente igual aquelas, de metal, e você vai colocar uma haste bem grande no meio do acampamento, e você vai dizer ao povo o seguinte: quem olhar, for mordido e olhar para a serpente, não morre. Você pode achar isso tremendamente estranho. Deus poderia simplesmente ter decretado uma outra sistemática. Deus poderia simplesmente ter banido as cobras, ou então tirado o efeito do veneno. Por que não fez isso? Porque há um envolvimento pessoal. Cada pessoa ia decidir o que ia fazer com a sua vida. Se Deus tirasse o veneno, muita gente que não se arrependeu, muita gente estava ali no meio, simplesmente no embalo, iam ser beneficiados, até sem querer. Mas Deus quer que cada um faça a sua própria decisão diante dele. Cada um responderá pelo seu próprio pecado e cada um será salvo pela sua própria fé. Então, na sua sabedoria, Deus manda colocar a serpente de metal no meio do arraial. E passa o pregão: olha, de agora em diante, quem olhar para a serpente de Deus, aquele modelo lá, na haste no meio do alojamento, não vai morrer. E realmente, vai andando um israelita aqui, e de repente pisa num haste daquele, e de repente o veneno é inoculado, e ele já começa a sentir os efeitos do veneno no seu sangue, o seu coração já se acelera, ele já sabe que tem poucos minutos, e rapidamente ele volta o seu olhar simplesmente de onde está, ele põe o seu olhar naquela serpente, e então ele percebe que nada ruim aconteceu. Ele continua o seu caminho. Senhores, esse é o fato. Este é o emblema. Em segundo lugar, eu disse que teríamos um símbolo. Bem, esta serpente de metal é um símbolo. Símbolo da graça de Deus. Símbolo do Salvador Jesus Cristo que viria. E símbolo da maneira como a salvação opera. É um símbolo.
Se você prestar atenção, você verá que Jesus diz assim para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha lá, Jesus pega Nicodemos, que conhecia muito bem o Velho Testamento, ele era doutor na lei, e ele disse: Nicodemos, você sabe aquele fato, você já leu e ensinou muitas vezes, e você crê realmente que o que Deus fez no meio de Israel no passado? Nicodemos, você se recorda dessa passagem, quando Moisés levantou a serpente lá, e o povo olhava, e nada acontecia, que foram picados pelas serpentes. Nicodemos, vamos voltar para nós agora, da mesma maneira, o Filho do Homem, eu que falo com você, você é levantado da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus explica a Nicodemos que Nicodemos, olha, o homem realmente desobedeceu à voz de Deus e ele foi contaminado com o mal. Cedo ou tarde, o efeito letal desse veneno vai acontecer. A qualquer momento desabará sobre ele o julgamento final. A qualquer momento a sentença se estabelecerá para sempre. Cortado o fio da vida, e o fio da nossa vida é tão tênue, o fio da nossa vida é como teia de aranha, nós estamos como que pendentes num abismo, seguros numa teia de aranha, que pode se partir a qualquer momento a fragilidade da vida. Jesus disse a Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, o Filho do Homem vai ser levantado. E Jesus mostra para Nicodemos Cristo crucificado, Ele mesmo no Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a serpente é símbolo da salvação e símbolo do Salvador. A serpente antecipa, a serpente dramatiza, a serpente é um antítipo de Cristo. Quando ele veio e subiu para o Calvário, ele se entregou naquela cruz. Ele se fez a semelhança do pecado por nós, de modo que se nós olharmos para ele com fé, seremos salvos. O efeito do pecado não se fará derramar sobre você na eternidade. Essa é a realidade. Jesus levantado da terra. Símbolo. Finalmente, se você prestou bem atenção, em 2 Reis, capítulo 18, aliás, nós nem lemos essa passagem, mas eu vou mencioná-la agora. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, nós temos uma informação interessante sobre isso. 2 Reis 18, 4. O rei Ezequias começou uma reforma religiosa no meio do povo. O povo partiu para a idolatria, o povo se alongou de Deus, e Ezequias se converteu de coração. Foi um rei maravilhoso, um servo de Deus muito fiel, e Ezequias quis restabelecer de novo o culto de verdade, ao Deus de verdade, sem idolatria, sem divisão de lealdade. Ele quis realmente devolver ao povo uma fé pura em Deus. E entre as providências que tomou, sabe o que ele fez? Ele mandou queimar a serpente de metal que Moisés tinha feito. Sabe por quê? Porque o povo estava adorando e queimando incenso para ela. O povo estava adorando aquela serpente e queimando incenso para a serpente, chamada de Neustã. Ezequias falou: toquem fogo nisso. E realmente se tornou em cinza a serpente de metal que estava sendo adorada. Aquilo não era para ser adorado, aquilo era um símbolo. E como facilmente os homens confundem o símbolo com a realidade, a serpente foi queimada por ordem de Ezequias, que foi o grande avivalista, o grande reformador religioso em Israel mais tarde. Jesus foi levantado há 2000 anos. Ele dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Nós contamos os nossos dias, o calendário e os anos em relação à vinda dele ao mundo. Porque em Jesus se concentram os olhares de todos. Jesus disse de Abraão o seguinte: Abraão viu o meu dia, veja aqui a questão de olhar, né? Olhe para a serpente, olhe para a serpente. Quem olhar para a serpente vai ficar vivo.
Jesus diz para os judeus: Abraão viu o meu dia e vendo se alegrou. Abraão viveu 1800 anos antes de Jesus Cristo, mas os olhares de Abraão, o olhar de Abraão estava lá na frente, um futuro ainda que ele não sabia quando, mas com certeza ele sabia: Deus vai mandar meu Salvador. E Abraão viveu, peregrinou nessa esperança, projetando a sua fé, vendo o dia de Cristo lá adiante, alegre por ele. A promessa de Deus foi suficiente. E com os olhos da fé, ele já via Deus cumprindo a promessa, dando o seu filho por ele lá no Calvário. Muitas pessoas perguntam: pastor, como é que as pessoas foram salvas antes de Jesus vir ao mundo? Se a salvação é só por Jesus, como é que as pessoas são salvas antes que ele viesse ao mundo? E eu respondo claramente: foram salvas por Jesus que não tinha vindo ainda. Jesus é o que salva em qualquer situação histórica, geográfica, racial. Não existe fora dele nenhum outro Salvador. Os homens que viveram antes foram salvos por esta mesma promessa, por este mesmo sacrifício, ainda não realizado, mas já prometido por Deus, e eles creram. Por isso que Adão, ao sair do paraíso, antes de Deus expulsar o primeiro casal, ele disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. A promessa primeira, Gênesis 3,15, já estava ali, que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Adão e Eva já saíram do paraíso, expulsos da presença de Deus, sob o império da morte, mas já com uma promessa maravilhosa, uma luz de esperança. Lá na frente virá um Salvador. E eles passaram essa informação para os seus filhos. Caim e Abel sabiam da verdade. E depois das gerações que se sucederam, e Noé, e os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, são mais de 700 profecias, mais de 7 centenas de profecias ao longo do tempo, dizendo que ele viria. Sim, a cruz é o lugar mais elevado da história. É na cruz que Deus se encontra, um Deus salvador, com um pecador perdido como eu. É na cruz que Deus resolveu se encontrar com o homem, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo compartilha a natureza divina e a natureza humana ao mesmo tempo. Sem deixar de ser Deus, ele se fez um homem. Então ele tem acesso diretamente à divindade, porque ele é partícipe da substância de Deus. Mas eu também posso ter acesso a ele, porque ele se fez partícipe da nossa substância. E ele abriu o caminho de volta. E se tão somente olharmos para Jesus, seremos salvos. O versículo de Isaías 45, 22 diz exatamente isso: olhai para mim e vivei, todos os moradores da terra, fora de mim não há Deus. Olhai para mim e vivei. Vou concluir. Um dos homens mais proeminentes da história da igreja, Charles Haddon Spurgeon, o inglês do século XIX. Ele é considerado o príncipe dos pregadores batistas. Vários volumes de sermões, de mensagens, durante muitos anos pregou em Londres, marcam este homem na história da igreja como um poderoso instrumento de Deus para a salvação de muita gente. Na época que Spurgeon pregava seus sermões em Londres, no Tabernáculo Batista de Londres, havia um ditado. E esse ditado dizia: se alguém for a Londres e não for lá para ver a rainha, e não for lá ouvir Spurgeon pregar, não foi a Londres. Sabe como esse homem se converteu? Na sua adolescência, 17, 16 anos, Deus colocou no coração de Spurgeon um desespero muito grande pela salvação. Ele começou a sentir um peso muito grande pelos seus pecados. Ele se convenceu realmente que o seu coração estava vazio. Ele sentiu uma tristeza muito grande. Essa pressão sobre ele foi tão forte que Spurgeon diz, ele mesmo escreve mais tarde, que ele começou a visitar as igrejas da região para saber se alguém podia lhe falar sobre Deus e o caminho para Deus. Mas os púlpitos da Inglaterra naquele tempo eram púlpitos já bavejados pelo liberalismo, e não se pregava mais
sobre Jesus Cristo diretamente. Eram sermões mais éticos. E Spurgeon não sabia mais o que fazer, visitara quase todas as igrejas da cidade. E ele conta o que aconteceu um dia. Um dia ele saiu para visitar uma outra igreja. Desejo tão grande ter essa paz, de saber como poderia dar ao seu coração essa tranquilidade. Ele sai. Mas houvera caído uma tempestade de neve aquela noite. E Spurgeon viu que os caminhos estavam bloqueados. Ele não poderia chegar à igreja que ele havia planejado ir naquele dia. Isso levou então, a determinada altura, a enveredar por um caminho. Ele percebeu que aquele caminho estava menos assolado pela nevasca da noite. E ele começa a caminhar. O caminho vai em direção a um sítio. E qual é a sua surpresa? Ele chega numa igrejinha rural. Uma igrejinha, numa fazendinha ali. E ele diz, eram umas 15 pessoas, não mais do que isso. E eu os ouvia cantar de longe, eles cantavam com uma força muito grande. E então eu fui lá para ver a beleza daquele hino mais de perto. 15 pessoas que cantavam por 150. E ele se senta ali no último banco. Mas aconteceu um fato aquele dia naquela igreja. Eles estavam esperando um pregador que vinha de Londres. E deu horário, já tinham dado um tempinho e o pregador não chegava. E ficou muito claro, eles não iriam ter pregador naquele dia. Certamente, a tempestade de neve, que impediu o Spurgeon de ir àquela igreja que ele queria, impediu também o pregador de chegar até aquela igreja. Terminados os hinos, a parte introdutória do culto, um homem muito simples, ele diz, deveria ser um sabateiro, com muita dificuldade de comunicação. E abre a Bíblia e lê Isaías 45, 22. Olhai para mim e vivei, todos os moradores da terra. Fora de mim não há Deus. E Spurgeon diz o seguinte, o homem era tão simples, ele não tinha desenvoltura para pregar, não tinha treino de pregador. Então ele começou a repetir várias vezes isso. Olhai para mim e vivei, todos os moradores da terra. Olhai, olhai. E ficava repetindo. E entre as coisas que ele disse naquele dia, Spurgeon estava lá atrás sentado, seu coração começou a se abrir, entendimento, e aquele homem disse, o que custa olhar? Para olhar você não precisa movimentar os braços, para olhar você não precisa movimentar as pernas, para olhar você não precisa fazer nenhum esforço pessoal. Coisa mais simples de fazer, o gesto mais simples de fazer, dirigir o olhar. Deus não espera de nenhum pecador nada mais do que isso, de olhar para Jesus, para viver. E então ele disse, eu anotei algumas coisas que ele disse. Olhai para mim no berço de Belém. Olhai para mim no berço de Belém, uma criança frágil e inocente, sem pecado algum. Olhai para mim ali, entre as palhas da manjedoura. Veja como eu comecei. Olhai para mim, veja que eu vim como um homem, na fragilidade de uma criança. Olhai para mim. Aquela criança no berço de Belém já é o presente de Deus que Ele prometeu lá desde a eternidade. Olhai para mim na carpintaria em Nazaré, cortando e serrando as madeiras e pregando para fazer os móveis, como durante muitos anos da minha vida eu convivi com a cruz diariamente. Cada prego pregado na madeira ecoava nos ouvidos dele a sentença de que ele morreria pregado numa cruz mais tarde. Olhai para mim no meu ministério, na Judeia, na Galileia, rejeitado pelos homens, injuriado, perseguido, incompreendido, não tendo onde reclinar a minha cabeça por amor a você. Olhai para mim, julgado por homens ímpios diante de Pôncio Pilatos, não respondi uma palavra em minha defesa, condenado sem nenhum pecado por causa de você.
Olhai para mim pendurado na cruz, pregado pelas mãos e pelos pés. Olhai para mim com uma patética coroa de espinhos na cabeça e sangue descendo sobre o meu rosto. Olhai para mim com as marcas das chicotadas que levei naquela noite e as bofetadas que levei naquela noite. Olhai para mim quando eu pedi água e me deram vinagre. Olhai para mim quando o centurião rasgou meu lado com a lança. Saiu sangue e saiu água. Olhai para mim abandonado. Meus discípulos e meus amigos me abandonaram. Foi por você que eu dei a minha vida. Olhai para mim agora sepultado no seio da terra por 3 dias. Sujeitei o meu corpo à sepultura e a minha alma na morte. Olhai para mim, literalmente morto por você. Mas olhai para mim ressuscitado depois de 3 dias. Um corpo glorioso. Venci as angústias da morte. Eu demonstrei para você que tem poder para dar a minha vida e voltar a tomar. Olhai para mim, aparecendo vivo 40 dias aos meus discípulos e aos meus amigos. Olhai para mim à direita de Deus, majestade nas alturas. Olhai para mim de onde eu comando a história e de onde um dia vou voltar para julgar o mundo. Olhai para mim e vivei. Spurgeon estava sentado no último banco e o pregador se voltou para ele e disse: moço, vejo que você está triste. E Spurgeon disse: naquele momento eu me senti mal, não estava disposto que ninguém me analisasse as minhas emoções, especialmente em público, e eu fiquei assim meio deslocado. Mas ele disse: não tem importância, se você está triste, olha para Jesus agora, olha para Jesus e vive. Recebe a alegria que ele quer lhe dar, que você procura, e Jesus só Ele tem para dar. Naquele dia Spurgeon se converteu. Que vida foi ele. Se há alguma coisa que eu gostaria de fazer um dia na Inglaterra é visitar o Tabernáculo de Londres e dar uma chegadinha até o sepulcro de Spurgeon. Um lugar muito simples. É uma sepultura no meio de outras, não está destaque nenhum. Um pastor americano que visitou lá estava dizendo que foi difícil achar a sepultura de Spurgeon porque não tem destaque nenhum. É assim um homem de Deus. A glória de Jesus cresce, o homem diminui. Eu gostaria um dia de visitar a sepultura de Spurgeon, onde o seu corpo aguarda a ressurreição no último dia. Porque a sua alma já está na presença de Deus há muito tempo. Olhai para mim e vivei. O que custa para você olhar para Jesus? Para de olhar para você mesmo. Há muita gente olhando para si mesmo. Pare de olhar para os líderes religiosos, eles são falíveis, imperfeitos. Pare de olhar para outros personagens da história eclesiástica, Agostinho, José, Maria, João, Pedro, Antônio. Pare de olhar para as igrejas, para as denominações. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e vive. Está disposto a fazer isso nesta noite? Se você elevar a Ele o seu olhar, arrependido e crente, viverá. A promessa é o empenho do Deus que não pode mentir. Talvez você diga: mas é só isso? Quantos mordidos pela serpente iam ficar pensando: mas será que é isso? Não é? Ficar em dúvida podia significar a morte certa. O que custava olhar? Olhava e sarava. Ficar em dúvida é morte certa. Olhe para Jesus. Você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Vamos cantar?
Oremos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Teu Filho, e que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e sublimes consolações do Teu Espírito estejam com Teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.